A excitação se dissipou com a distância do salão de banquetes, e os sons eram inaudíveis das masmorras do castelo. A luz fraca brilhava contra as paredes escuras e refletia inúmeras sombras que pareciam garras. O lugar cheirava mal. Estamos chegando lá. Leilin franziu as sobrancelhas e avaliou os quartos e as paredes do castelo. As masmorras dos castelos de Magus eram, na maioria das vezes, laboratórios ou depósitos. Ele ainda tinha que descobrir algo de valor. A maioria das formações de magia preventiva e detetive não conseguiram descobrir Leilin, permitindo-lhe atravessar o castelo sem se realizar. E o Leilin que todos percebiam no salão de banquetes era obviamente apenas um clone. De qualquer forma, ninguém iria querer provocá-lo, e com um clone e as habilidades do AI-Chip, um duplo não foi problema. No topo de tudo, Leilin podia se mover livremente sem obstrução no castelo devido às suas habilidades na fase de cristal. Ele poderia enfraquecer os efeitos de muitas formações de feitiços de detetive, impedindo-os de localizá-lo. A súbita explosão emocional de Robin não foi tudo o que parecia ser. Leilin esfregou o queixo com profunda reflexão. Além disso, se a situação fosse externa e isso estivesse ligado, isso significaria ainda mais problemas. Robin, apesar de tudo, ainda era seu sênior e se importava muito com Leilin quando eles se conheceram. Portanto, seria insensato de Leilin fazer o movimento antes de encontrar provas concretas. E a atitude de Robin estava em pé. Se Leilin continuasse tão relutante em poupá-lo, sua reputação provavelmente iria pelo ralo. Mordendo a mão que o alimenta, provavelmente encabeçaria a lista de comentários depreciativos que seriam feitos contra ele. Aí lasca! Como está indo o progresso do exame? A figura de Leilin foi engolida pelo escuro como ele olhou para as paredes e questionou em seu coração. Planta do castelo estabelecida, formação do feitiço analisado, 58%, simulação em andamento, o AI-Chip pintou. Uma imagem tridimensional foi projetada na frente de Leilin, mostrando as estruturas de muitos castelos. O castelo da família de Robin era comparável ao impressionante castelo da Serpente de Sangue Antiga de Freya e havia incontáveis formações mágicas e fenômenos bizarros causados pela radiação. O próprio Robin pode nem saber todos os segredos dentro do castelo. A varredura do AI-Chip, sem dúvida, demorou um pouco, mas se Leilin entrou em cena para explorar a si mesmo, ele estaria bastante familiarizado com todo o layout interno depois de andar tantas vezes. Quanto às seções que ainda estavam para ser analisadas, foi lamentável que a capacidade atual do chip AI não pudesse computá-las. Mas tudo isso foi o suficiente para ele. Sob a gigantesca projeção, Leilin viu outra construção vazia enterrada no subsolo. E a sua camada exterior era a mais inteligência artificial de Leilin. Chip poderia alcançar. Os espaços em branco foram marcados por símbolos carmesins que impediam qualquer forma de espiar, o que surpreendeu Leilin. O segredo do núcleo do antigo castelo deve ter sido localizado lá. Leilin seguiu as instruções do mapa e ficou cara a cara com um enorme mural. O mural retratou uma grande cena histórica em que um crânio demoníaco com chifres foi guilhotinado por cavalaria blindada e magos com vestes, manchas de sangue e marcas de queimaduras pintadas por todo o corpo como evidência de guerra. Foi o realismo no seu melhor com um senso distinto de estilo. Os 18 olhos do demônio estavam bem abertos e fulminantes, como se ainda estivesse vivo. A existência desse porão mal está escovando a superfície do segredo da família de Robin. O verdadeiro segredo está escondido atrás deste mural. Os olhos de Leilin se iluminaram enquanto ele acariciava o mural. Ele sentiu como se pudesse sentir o fedor de sangue e fogo enquanto se aproximava da pintura. Era como se ele estivesse enfrentando os restos de uma guerra real, onde o sangue ainda tinha que secar. Bip! A Red é um detector de linhagem Rank 1. Após uma varredura completa, foi identificado como aquele que requer um encantamento e uma linhagem específicos para passar. A base de dados do AI-Chip a partir de agora era tão vasto quanto o oceano, apenas um mero scan poderia enviar informações detalhadas para a memória de Leilin. Detector de linhagem? Leilin tocou seu queixo em pensamento profundo. Como haviam escolhido uma medida tão defensiva, definitivamente exigia a linhagem da família de Robin, ou até o próprio Robin, para passar por isso.
Mas, é claro, Leyland estava à frente de Robin em termos de seu conhecimento sobre linhagens, pois dedicara mais de um século ao estudo dos experimentos de linhagem de areia movediça. Sua atual situação, essa questão poderia ter sido um problema insolúvel para outros magos, mas era um pedaço de bolo para ele. Bip! Dados estão sendo coletados, sondando para medidas de remoção. O AI-chip operou sob o comando de Leyland e numerosos símbolos azuis flutuaram diante dele, formando incontáveis pontos antes de entrar no mural. O mural inteiro começou a tremer e zumbir quando as camadas de poeira desmoronaram, distinguindo os personagens e os fazendo parecer mais realistas do que nunca. Especialmente o crânio do demônio, uma estranha luz verde parecia estar se projetando de seus olhos. Sob os raios ultravioleta, a linhagem descendente se aproxima e retornará às suas origens. Leyland cantou um encantamento medieval e uma mecha de cabelo preto voou de sua mão. Era algo que Leyland havia roubado da empregada, Eda, quando eles brincaram e foi especialmente salva para situações como essas. Varlocks possuem o conhecimento mais profundo com relação ao poder das linhagens, e portanto, são os mais confiantes também. Então, quando eles montam armadilhas ou outras medidas preventivas, tudo isso seria levado em consideração. Leyland tinha assim coletado uma mecha de cabelo de uma linha direta da família de Robin para seu uso. Asterisco is. Asterisco. Uma bola de luz escarlate envolveu o fio dentro de si mesmo sob o encantamento de Leyland. Os pelos desapareceram à medida que a luz se dispersava, deixando para trás uma gotícula de sangue vermelho arroxeado que possuía uma aura selvagem única das serpentes gigantes de Kemoin. Isso não é suficiente. Leyland balançou a cabeça vigorosamente e jogou fora um punhado de pedras vermelhas. Essas pedras se transformaram em um pó fino no ar e se juntaram à gota. O pó transformou-se em um líquido prateado brilhante ao entrar em contato com a gotícula, ajudando-o a expandir-se mesmo quando diluía a cor do sangue para um vermelho desbotado. Os olhos de Leyland brilharam ainda mais enquanto ele observava isso. O encantamento soava mais triste com o tempo e o vermelho desbotado se aglutinara em um coágulo de sangue vermelho escuro, emitindo uma aura perigosamente poderosa. Se a linhagem anterior era apenas Eda um magus baixo, a atual bola de sangue já havia atingido o nível de uma fase de cristal, e sua aura era muito semelhante à de Robin. Se Robin tivesse instalado esse detector de linha de sangue, a chave para isso não seria tão simples quanto a linhagem de uma serpente gigante de Kemoin. Caso contrário, seria fácil para qualquer magus descobrir o segredo aqui. Certamente, Robin só usaria seu próprio DNA como chave. Portanto, Leyland estava tentando gerar uma aura da linhagem semelhante à de Robin através da de seu parente. Embora o DNA não pudesse ser imitado, Leyland acreditava que seria quase indetectável pelos feitiços aqui dados às supremas habilidades do AI Lasca. Bip! Dedução completada para remoção da magia. O AI Chip alertou e o rosto de Leyland se iluminou enquanto ele cantava o encantamento. Bip! Aura errada. Começando a correspondência automatizada. A bola de sangue vermelha profunda sofreu algumas mudanças antes de mudar para a aura de outro Varlock. Isso é. Leyland ficou confusa por um momento. Ele rapidamente balançou a cabeça e enviou a bola de sangue diretamente para o mural, fazendo com que os dois se fundissem. Uma camada de vermelho começou a ondular na superfície do mural e foi assustador. Os personagens do mural, especialmente, tomaram um rumo sinistro e começaram a mudar sob a luz vermelha. Escamas finas e cistos começaram a incorporar seus corpos e parte da cavalaria até tinha chifres crescendo em suas cabeças e enormes asas nas costas. O mural havia se transformado em um dos monstros. A cabeça do demônio, no entanto, ainda tinha um sorriso sinistro pintado em seu rosto que fazia os cabelos de Leyland se erguerem. Deve haver mais nesse mural. Isso parece um mau presságio, murmurou Leyland para si mesmo e olhou para a cabeça de demônio novamente. AI Chip, escaneie o mural. Encontre um espécime semelhante no banco de dados, ordenou o Leyland. Bip. Missão recebida, começando a varredura. Combinando espécimes similares no banco de dados, o AI Chip respondeu quase imediatamente enquanto examinava o banco de dados furiosamente. Bip. Imagem semelhante encontrada. O AI Chip projetou uma pintura a óleo na frente de Leyland. Dentro da pintura estava a enorme imagem de um demônio,
seus chifres e olhos chocantemente semelhantes ao do mural. O que é isso? Leylin examinou as informações daquela seção em particular quase imediatamente. O ano 2315 do calendário sagrado, uma noite em que os corvos choraram, o clone de Beelzebub chegou em Cidade Verdejante e causar um holocausto antes de ser eliminado por um desconhecido mago amanhecer. A informação apresentada pelo AI-chip foi muito simplificado. Foram poucas frases e a imagem tinha algumas partes faltando na borda. Estes eram os defeitos do antigo livro escaneado anteriormente. Beelzebub, que representa a gula. Leylin cobriu a boca em choque. Mesmo que seja apenas um clone, as únicas pessoas que poderiam eliminá-lo eram Breaking Dawn Magi. Embora os detalhes não fossem mencionados no livro antigo, o sistema de calendário marcado pertencia à Era Antiga, onde reis magos da Estrela da Manhã reinavam, e havia definitivamente alguns na Cidade Verdan também. Entre os que foram feridos, exatamente quantos estavam em Morning Star ou até Breaking Dawn? Leylin suspirou. E neste exato momento, tanto o encantamento quanto a linhagem foram estimulados e um estalo separou o mural do centro, revelando uma passagem que conduzia ao subsolo. O detector de linhagem foi quebrado por um estranho em uma situação que não alarmou o proprietário.